Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje nós estamos falando no dia 12 de maio de 2025 e nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 26, um capítulo extenso, onde nós vamos ver o plano para matar Jesus, vamos ver Jesus sendo traído, sendo negado, Jesus estipulando a ceia do Senhor. Nós vamos ver no início do capítulo, a partir do versículo 6, que Jesus está em Betânia e chega uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor e derrama sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Jesus vai dizer que aquela mulher praticou uma boa ação para com ele, derramando aquele unguento sobre o seu corpo. Ela estava o preparando para o sepultamento, diz o versículo de número 12. Nós só podemos pensar que o que passou pela cabeça dos discípulos quando Jesus estava falando aqui. Veja que os discípulos estavam, todas as vezes que Jesus falava de sua morte, ressurreição, de sofrimento, eles sempre estavam ali lutando e pensando sobre quem era maior, quem era menor, mas o momento estava chegando. Jesus já estava em Betânia, estava muito próximo de Jerusalém. E dali ele sairia para isso. Jesus ele vai dizer depois desse episódio, no versículo 13, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. E realmente aquele derramamento daquele bem precioso que aquela mulher tinha sobre Jesus, que entendia que Jesus a tinha curado, a tinha libertado, a tinha perdoado, ela entregou tudo o que tinha diante do Senhor, e assim devemos estar nós. E ela é mencionada em todos os evangelhos, diga-se de passagem, e até hoje ela está sendo lembrada. Nós vamos ver que Judas Iscariotes, no versículo 14, ele foi procurar os príncipes dos sacerdotes e ele pergunta: o que vocês querem me dar para eu entregar a eles? Judas era um dos 12, Judas era um dos íntimos de Jesus, e Judas com certeza foi visto pelos sacerdotes como um triunfo em suas mãos, e eles deram para ele 30 moedas de prata. E então, desde aquele momento, Judas começou a buscar a oportunidade de entregar num plano ali mancomunado com os sacerdotes. Vamos ver que Jesus agora, durante a Páscoa, ele se senta ali com seus discípulos à mesa, junto com os 12, diz o versículo de número 20, e ele vai anunciar que ali alguém o há de trair. Veja que o plano já está arquitetado, Jesus não está sendo enganado, tudo está acontecendo de acordo com o plano de Deus. Por mais que nossas mentes não consigam conceber esse tipo de coisa, com certeza o plano estava arquitetado e tudo estava planejado para acontecer. Mas ai daquele por quem isso acontecesse, é o que diz as Escrituras. E Jesus vai dizer: onde vocês há de me trair, diz o versículo número 21. Mas aqui ele afirma o que eu acabei de dizer no versículo 24. O Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. É interessante que Judas, mesmo ouvindo isso, ele continua com seu plano sórdido para poder matar a Jesus Cristo. Jesus agora estipula ou institui a ceia do Senhor. Nós temos aqui numa comemoração de Páscoa. A Páscoa é a saída do povo judeu do Egito. Aquele momento é sempre celebrado. Claro que durante a história de Israel houveram muitos momentos em que eles não celebraram, em que eles se abstiveram de fazer isso e sempre sofriam por isso. Aqui eles estão comemorando e Jesus vai dar um novo sentido aqui. Versículos 26 a 28, assim nos diz assim a palavra de Deus: quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja que o sangue de Jesus vai ser derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu espero que você seja um desses muitos que foi alcançado pelo esse sangue derramado. Jesus ele vai ali alertar a Pedro que ele o negaria também aqui. Tendo eles cantado um hino, depois ali de terem ceado, eles vão para o Monte das Oliveiras, e Jesus vai dizer para ele: todos vós nesta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, e depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Veja que Jesus está dando vários sinais para os discípulos, para eles entenderem o que estava para acontecer. Mas ali eles não conseguiam entender, e quando Jesus disse que iria morrer, que iria sofrer, que eles iriam se escandalizar dele, Pedro toma a frente. Versículos 33 a 35, nós vamos ver que Pedro chega e diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mas Jesus diz para ele: em verdade te digo, que nessa mesma noite, daqui a pouco, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja
seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja que todos disseram o mesmo. Não te negaremos, morreremos contigo. Mas, infelizmente, todos fugiram. É o que nós sabemos quando as coisas começaram a piorar. Jesus, então, vai até o Getsêmani, um monte, um jardim, um lugar ali onde havia um espaço onde eles iam orar. Jesus chega com eles. E no versículo 36, no 37, diz que chega um ponto que ele chama Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, para estarem com ele, e ele começa a se angustiar, entristecer-se muito. Está chegando o final. Ele diz no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E quando ele se afasta um pouco para orar, ele ora, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus vai fazer essa oração pela terceira vez. O versículo 44 diz que depois de orar pela terceira vez, ele ora as mesmas palavras, pedindo para, se possível for, o Pai apartar-se dele aquele cálice, mas que seja feito como a vontade do Pai. E todas as vezes que Jesus ora e volta, ele encontra os discípulos adormecidos, e ele vira para Pedro e diz, nem uma hora pudeste velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz nos versículos 40 e 41. Por fim, nós vamos ver aqui mais alguns episódios do final, de onde Jesus é traído e preso, enfim. A traição de Jesus está no versículo 47, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão de espadas e varapaus, enviada pelos príncipes sacerdotes, pelos anciãos do povo. Veja que Judas sabia que Jesus estaria ali, foi lá, chamou os anciãos do povo, os sacerdotes, para prenderem Jesus, e disse que o sinal que ele daria para prender, para saber quem era Jesus, no meio daquela escuridão, no meio de todos eles ali, era dado um beijo, e ele deu um beijo, e Jesus foi preso. Quando Jesus é preso, eles levam ele à casa do sumo sacerdote Caifás, diz o versículo 57, onde estavam ali escribas, anciãos reunidos, e Pedro estava seguindo de longe. Veja que Pedro, ele continuou seguindo, mas ele não teve coragem de chegar perto. Ele estava de longe seguindo a Jesus. No meio daquilo ali tudo, duas testemunhas falsas se apresentam, diz o versículo 60, e eles dizem que Jesus tinha dito, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E ali eles começaram a perguntar se era verdade aquilo de Jesus, falaram que Jesus deveria falar, por que Jesus não estava se defendendo, mas ele permaneceu calado. A única coisa que ele disse é que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então eles gritaram, diz o versículo 66, ele é réu de morte, cuspiram no rosto, davam punhadas nele, e outros o esbofeteavam. Veja que Jesus começa um sofrimento físico aqui neste momento, ele está sendo humilhado diante de todos ali, naquele primeiro julgamento ali na casa de Caifás, diante do Sinédrio, aqueles homens, escribas, fariseus, saduceus, os doutores da lei, aqueles que detinham a palavra, que sabiam a palavra teoricamente, mas não estavam entendendo que o próprio Deus estava visitando seu povo na pessoa de Jesus Cristo naquele momento. Por fim, no capítulo do 69 ao 75, vemos Pedro negando a Jesus. Pedro, ele é reconhecido, mas ele diz que não conhece Jesus, ele não conhece tal homem, diz o versículo número 72, e por fim, no 74, ele começa a praguejar e jurar, não conhece esse homem. E ali o galo canta. Quando o galo canta, Pedro desperta. Pedro se lembra das palavras, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente, termina o capítulo. Pedro, ele nega Jesus, mas Jesus tinha dado para ele como que um gatilho, um sinal, uma válvula de escape. Na hora que o galo cantar, você vai perceber que me negou por 3 vezes já. E se o galo não canta, talvez ele continuasse negando o seu Senhor. Ele viu a graça de Deus naquele momento. Como eu gosto de dizer, o canto do galo foi um instrumento da graça de Deus. E ali Pedro, ele sai chorando amargamente por causa daquela negação a Jesus. Será que nós temos negado Jesus também de outras maneiras em nossa vida? Será que nós temos chorado por termos o negado? Pedro chorou. Pedro, nós sabemos que vai ser restaurado por Jesus Cristo um pouco depois da sua ressurreição, mas Cristo também quer restaurar a sua vida, que você seja um daqueles por quem ele morreu, e saiba que se essa palavra está ardendo em seu coração, entregue sua vida a ele, dê a ele aquilo que é o mais importante em você, que é o seu coração, é a sua própria vida, porque ele morreu para salvar você. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.